exemplo, do que uma força do Sol que já está bem mais longe. A influência da Lua é muito maior nessa força. Né? Por quê? Porque o R, a distância, olha lá, a distância entre a Terra e a Lua é menor. Quanto menor esse número, maior a força. Pegar um número, quanto eu dividir por um número menor, vai ter um número maior. Pode ver? Quanto menor eu for dividir pegando R, eu tenho um número. Quanto menor for o denominador aqui, maior vai ser o R. Estou dividindo por um número menor. Como aqui o Sol já é muito grande, eu aumentando esse valor, eu estou diminuindo a força. Estou pegando um número e dividindo por um número maior. Tem uma força menor. E a gente diz que a força e o raio são inversamente proporcional. Aumenta o raio e diminui a força. Está vendo isso? É isso? Se diminui o raio, aumenta a força. É sempre o inverso, porque ele está no denominador. Quando estiver no numerador, se eu aumento a massa, eu aumento o F. Quanto maior as massas lá, se eu for aumentando isso aqui, eu pego um número maior dividindo pelo mesmo, vamos imaginar que a distância for o F for o mesmo, o F vai aumentando. Certo? Então essa é a lei de Newton da força de atração gravitacional entre dois corpos que nós tínhamos que dar aqui. Certo? Dentro dessa fórmula aí, ele conseguiu tirar o valor da aceleração da gravidade que nós falamos na última aula que vocês falaram aqui. Nós sabemos que todos os corpos aqui na Terra, eles são atraídos com o G da gravidade. Todo mundo já ouviu falar do G da gravidade? Você já? O que é o G da gravidade? O G da gravidade é uma aceleração que nós temos aqui na Terra. Todos os corpos são atraídos aqui na Terra pelo G da gravidade. Olha lá. Se eu soltar essa cadeira, ela vai cair, ela está indo na direção do centro da Terra. Né? Então, se eu pegar a Terra, nós temos aqui o centro. Imagina que eu tenho um corpo aqui, se eu soltar, nós estamos dentro da atmosfera, olha lá, o que vai acontecer? Esse corpo vai ser atraído para o centro. Vamos prestar atenção que em qualquer ponto ele está atraindo para o centro. Não existe esse negócio de estar de ponta cabeça que ela não vai cair. Uma coisa que muita gente, vocês não pensam, eles falam, mas lá de baixo como é que ele vai cair? Não existe isso. Por exemplo, nós estamos dentro da Terra, tanto faz nesse ponto vai cair, como naquele ponto vai cair. Se eu inverter isso aqui, o comportamento é o mesmo. Todos os corpos só caem, são atraídos para o centro. Não existe negócio de cima e de baixo, não. Certo? Tudo. Por exemplo, você está em cima da Terra aqui, você fica em pé. Então quer dizer que você vai ficar vai lá para o Polo Sul, você vai ficar em pé, vai cair? Não, você está sendo atraído para o centro da Terra também. Tá? Então é essa gravidade que puxa você para o centro da Terra. Não deixa a gente desgrudar. É a nossa força peso que está puxando a gente para o centro da Terra. Para a gente poder ficar em pé aqui. Na ausência dessa gravidade, enfim, fica funcionando aqui no ar. Certo? E esse G, ele é dado por quê? Essa força aqui, ó, é exatamente a nossa força peso. Esse peso aqui que é mg, a nossa força peso, vocês vão ver que é a força mg. Se eu pegar, por exemplo, aqui na Terra, nós temos a massa da Terra, vai sobrar isso aqui, ó, G m sobre R2. Ou seja, aqui na Terra é aquela constante gravitacional G vezes a massa da Terra, certo? Pelo seu raio ao quadrado. Se eu for lá na Lua, a gente substitui a massa aqui pelo raio da Lua. Está vendo que a gravidade aqui na Terra, o G na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração. Se a gente for pegar na Lua esse valor aqui da Lua já vale 1,6. Ou seja, lá os corpos caem mais lentamente do que aqui. Certo? Se aqui ela cai assim, ela vai cair. E a aceleração é menor.
atração que imprime a velocidade que você está caindo, o corpo cai. Então, se você pegar, por exemplo, tem outro planeta em Saturno, que esse valor já chega a 30. Valia. Cada planeta tem o seu gênero local. Certo? Então, para você. Já bateu a primeira aula? Não, vai bater agora. Não, vou acabar de dar a matéria. Só mais uma forma. Então, aí nós temos que o G da gravidade, é dado por G vezes a massa do planeta que a gente estiver estudando. Se for Terra é Terra, se for Lua é Lua, se for, né? Se for Saturno é a massa da Lua, do Saturno, certo? Dividido pelo raio desse planeta aí ao quadrado, certo? Outra forma, a última forma que vamos ter que ver aí, que é a da velocidade orbital, que é dada disso aqui, ó. Raiz quadrada de Gm sobre R. O que é essa velocidade aqui, ó? Essa é a velocidade que um corpo tem que ter para conseguir se manter girando em torno do outro. Por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol. Ela só consegue ficar girando ali naquele percurso, naquela trajetória, se ela tiver uma dada velocidade, que é dada pelo G, constante gravitacional, certo? Vezes a massa aqui no caso, vai ser a massa do corpo na qual ele está rodando. Por exemplo, a Terra em torno do Sol. Aqui não entra a massa da Terra, entra a massa do Sol. Lua e Terra. A Lua gira em torno do Sol. Então existe uma velocidade da Lua para poder conseguir girar em torno da Terra, que é dado pelo constante gravitacional, a massa da Terra, no caso, porque é a Lua que está girando em torno do Sol, pela distância entre eles, entre o centro da Terra e o centro da Lua. Se for entre Terra e Sol, seria a massa do Sol, a distância entre Sol e Terra. Então, um satélite artificial que o homem põe lá seria G, a massa da Terra. Você vê que nem entra a massa do satélite que está girando, e nem entra. Não entra porque existe uma força, essa força é a força centrípeta, que é igual a essa força F aqui, ó. Vocês vão ver que força centrípeta é dada por isso aqui, ó. Que a força gravitacional é M1, M2 sobre R2. Se você simplificar, essa massa é uma dessas massas aqui, é onde sai aquele V, ó. Se eu cortar um aqui, vai sobrar o G, uma massa e um raio. Justamente da onde sai a velocidade. Certo? Então, se, por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol, existe uma velocidade que ela tem que ser respeitada, senão ela não fazia aquela trajetória. Essa velocidade é 30 mil quilômetros por segundo. Bem rápido, né? Acho que, se não me engano, é isso. 30 mil quilômetros por segundo. Se você pegar 30 mil metros por segundo, 30 mil metros por segundo, a Lua em torno da Terra, a velocidade dela, ela anda 1.200 metros. Se eu aumentar essa velocidade, ela sai dessa órbita e passa por uma órbita maior. Certo? É isso que acontece quando a gente quer fazer uma viagem interplanetária. A gente põe, por exemplo, um foguete lá numa certa coisa, chega lá, você imprime mais uma força nele através de um motor, fazendo ele mudar de rota. Se tiver outro, mais um foguete, se aumenta até ele chegar numa hora que ele está no raio lá da Lua para poder pisar lá na Lua. Vai dando foguete, você vai impulsionando ele para outras camadas. Você aumenta, você já está num, você dá mais um impulso nele, ele muda de órbita. Entendeu? Para ter uma ideia dessa força de atração entre dois corpos, é fácil a gente visualizar, já que a gravidade não dá para a gente enxergar.
mas vocês talvez não conheçam pelo nome, bolhadeira, já ouviu falar aqui. Era aquela bate-bate lá, aquele brinquedinho que tem. Aquilo a princípio era uma arma. Eu tenho 2 pesos ali presos por uma corda, não é? Aquela corda seria a gravidade. Se você girar aquilo e soltar, ele vai abrir os 2 corpos, e enquanto ele tiver velocidade, eles vão tentar o máximo possível. É o que acontece com os planetas. Eles querem se afastar. A força deles é para se afastar um do outro. A gravidade mantém eles unidos. Tá? Eu até comentei, no passado foi final de 2009, 2010, parece, a NASA ficou muito preocupada com um asteroide que estava para colidir com a Lua. Mas vai bater na Lua, não tem nem vida lá. Só que ele poderia deslocar uma grande massa da Lua. Deslocando essa massa da Lua, a Lua e a Terra estão fazendo como essa bolhadeira. O que acontece se essa bolhadeira a gente de repente cortasse aquela corda lá? Não é uma bolinha para cada lado? Se acabar com a Lua, a Terra também sai de órbita. Porque ela se sustenta ali. Ela vai andando junto ali. Então há uma preocupação muito grande, sim, não só aqui, como os outros planetas, porque eles são todos interligados através da gravidade. Tá? A Lua é tão distante, a gravidade dela é tão baixa. Mas para você ter uma ideia, ela ainda funciona aqui na Terra. Tá? Maré. O sistema da maré é totalmente controlado pela Lua. Por quê? Qual que é a maior parte do planeta, não é água? Olha o que a gravidade faz aqui na Terra. Tá? Eu tenho a Lua aqui eu tenho a Terra. Tá? A maior parte do planeta é água. A gravidade da Lua, atraindo a Terra, a parte de massa da Terra, vamos botar na Terra mesmo, não vai se deslocar. Porém, a água, como é um fluido, ela vai se deformar, lógico que eu vou exagerar aqui, fazendo isso aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho maré alta, aqui eu tenho maré baixa. Conforme a Lua vai se deslocando, tá? Na hora que ela chegar aqui, a maré vai inverter. Tá? Então as marés realmente são controladas pela Lua por essa gravidade. Olha, por exemplo, da Terra nós podemos considerar 10. Tá? Em vestibular vocês vão ver que eles sempre pedem para considerar 10, não 9,8. Facilitar a conta na hora. O da Terra é 1,6, o da Lua é 1,6. E mesmo assim ela influencia. Naquela distância tem influência total aqui na Terra. Tá? Então essa gravidade, essa atração dos dois, ela é sempre assim, os dois querendo se afastar, porém segurando. A bolhadeira, conforme ela vai perdendo velocidade, ela também para de ficar naquela distância. É o que aconteceria no caso que ele falou aqui. Tá? Se imprimir uma velocidade muito, muito grande, uma corda muito fina, aquela corda vai arrebentar. Não é? Então, só para ter uma noção de como visualizar a gravidade, pode pensar sempre nisso. Tá? Só que ela é invisível, então ela é só uma força. Só para complementar, essa lua, essa maré alta, maré baixa, é devido a essa força de atração. É a força. Você vê que é a massa entre os dois, não é devido nem a uma gravidade de um nem da outra. Não, é devido à força de atração dela. Como existe uma força de atração entre a Terra e a Lua, então o que acontece? Né? O Dom Fabiano falou, nós temos a Terra, temos a Lua. Né? A Terra ela tem água, a maior parte da Terra é água, são os oceanos. Então, como tem uma atração entre os dois, ó, uma força F, que é dada por G, massa de uma, massa da outra, a distância entre elas, essa força também puxa a água que está lá, tá? Que está distribuída na superfície da Terra, vamos exagerando, igual o Fabiano falou. Se a água estava assim, perfeitamente redonda, nessa posição o que vai acontecer? A água ficaria mais lá, aumentando a maré alta em torno de 2 metros, tem lugar que aumenta até 6 metros de altura no nível do mar quando está na maré alta. E na outra parte, que não está na direção, nós estamos na maré baixa. Então, depois de 6 horas, nós sabemos que é 24 horas, para a Lua dar uma volta em torno da Terra,
Depois de 6 horas, a Lua vai estar aqui. A atração está aqui. Aqui passa a ser a maré alta. E aquela outra parte da Terra fica a maré baixa. O outro local da Terra com maré baixa. Depois de 6 horas de novo, volta a maré alta, está no mesmo ponto de lá. Depois mais 6 horas, volta a maré alta, está ali, a maré baixa do outro lado oposto. Então nós temos 2 maré altas e 2 baixas por dia na Terra. 6 horas nós vamos ter uma. De acordo com a Lua vai girando em torno da Terra, devido a essa força gravitacional. Agora, mas o Sol também não exerce uma influência aí na Terra? Exerce, mas eu falei para você, como o Sol está muito longe da Terra, bem mais longe, 150 milhões de quilômetros, enquanto a Lua está a 350 mil quilômetros, o outro 150 mil, cada Lua está, mas é menos, porque está bem mais longe. Por isso que eles dizem que nós temos uma maré mais alta ainda, quando nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Quando eles estiverem alinhados assim, é a maior alta que a gente tem na maré alta, porque aí acontece o seguinte: tanto a Lua quanto o Sol está ajudando a aumentar essa maré alta. Eles estão na mesma direção, você aumenta mais ainda a maré alta quando eles estiverem alinhados. Bom, aqui nós estamos fazendo então o estudo da gravitação universal, né, que é a matéria, o conteúdo de física, juntamente com o Programa Espacial Brasileiro. As primeiras 2 aulas nós passamos um pouco de alguns textos, alguns vídeos que o Brasil está fazendo em termos de satélite, de foguete, não é isso? E na última aula nós já entramos na parte de gravitação universal, que é o conteúdo de física, mas só tinha 6, no final vou complicar 6 a ponta. Então nós precisamos dessa aula agora, terminar, vou ver se eu consigo passar nessa primeira aula, rapidamente, só para vocês tomarem conhecimento do que é essa gravitação universal e as fórmulas que regem. Eu vou explicar cada fórmula para vocês, como que é, certo? E vou passar os vídeos novamente que nós passamos na aula passada. Os vídeos eles complementam essa fala que eu falei aqui da gravitação universal. Por favor, dá para você guardar o celular para mim? Por favor. Então vamos lá. Vamos fazer uma introdução rápida, senão não vai dar tempo de passar. Então a gravitação universal, ela é o estudo do comportamento dos astros no espaço, como que a Terra comporta girando em torno do Sol, como é que a Lua se comporta girando em torno da Terra. Então vocês sabem que nós temos o sistema solar, nós temos 8 planetas que giram em torno do Sol, não é isso? E os planetas, eles têm os seus satélites, são chamados de satélites naturais, tipo a Lua gira em torno da Terra, é um satélite natural, né? E o homem consegue colocar na Terra um satélite, esse de comunicação, que é chamado de satélite artificial, né? Então, se for pegar Saturno, eles têm os seus satélites, tem 4 luas lá deles, né? Tem o mesmo nome. Então, nós vamos fazer, quando eles estão girando lá no espaço, eles têm um comportamento de uma forma, né, que mostra por que eles estão parados lá em cima, por que eles não caem na Terra, como tudo cai na Terra, né? Você vê que a Terra ele atrai tudo no centro da Terra, por isso nós estamos aqui. Por que a Lua não é atraída para a Terra? Por que o satélite, na hora que está girando lá no espaço, ele também não cai na Terra? Entendeu? Então nós começamos na aula passada a falar, desde o início do estudo disso aí, então para não repetir muito, isso em 120 depois de Cristo, teve um cientista, um pensador da época, né, que definiu uma teoria que é chamada teoria do geocentrismo. Geo quer dizer terra, né? E centrismo é porque ele está no centro. Então, naquela época, ainda não tinha muito estudo sobre isso, eles achavam que a Terra era o centro do universo, né? E que todos os planetas giravam em torno
certo algumas teorias, algumas formas. Eles viam que o planeta, em vez de girar, eles acompanhavam o planeta fazia dar um giro assim, que eles chamavam de lançadas, né? Fazia, se ele está girando em torno da Terra, ele não podia voltar para os Estados Unidos. Eles estavam indo assim, porque não explicava direito. Aí só em 1500 e pouco, quase 1400 anos depois, é que veio Copérnico, outro cientista da época, né, que formulou a teoria do heliocentrismo. Quer dizer, Sol, né, onde o Sol era o centro do nosso sistema solar e tinha os planetas que giravam em torno do Sol. Teoria que é aceita até hoje por ser verdade. Então, quer dizer, demorou desde 120 depois de Cristo até 1600 depois de Cristo para ser. Quer dizer, 1400 anos para chegar na teoria correta. É um estudo ao longo dos tempos. Quer dizer, não foi, quando a gente fala que foi Copérnico, foi exatamente só isso. É um estudo que vai sendo feito ao longo do tempo. Esses estudos vão passando até a pessoa chegar e formular. Quer dizer, não estava assim, ele achou que foi aproveitando estudos de outros que não tiveram tanta força, não ficaram com tanto nome da história, vamos dizer assim, do que ele, certo? Aí, passados essa teoria aceita, nós já falamos na última aula com mais detalhes, veio já em 1600 o Kepler. O Kepler formou umas teorias mais interessantes, que é as primeiras leis de Kepler. Vamos ver aqui, eu vou aproveitar esse quadro o máximo que eu puder, porque ele não está apagando. Eu só consigo fazer um resumo desse quadrinho aqui, para ser bem sucinto, né? Mesmo porque essa matéria vocês vão ver depois com mais calma. Então o Kepler chegou e falou, ó, tudo bem, o Sol está no centro, os planetas estão girando em torno do Sol, qualquer falar, numa órbita circular em torno do Sol. Mas aí veio Kepler com o seu estudo, ele viu que as órbitas não eram circulares, perfeitamente circulares. Na verdade, elas eram umas órbitas elípticas. Tá? Então, nós sabemos que a órbita circular seria, nós teríamos o Sol, a órbita circular, a Terra estaria aqui, teria um raio dentro do Sol até lá e estaria girando uma órbita circular. Mas na realidade não é esse o movimento. O movimento é uma elipse. Uma elipse que tem esse formato aqui, ó. Certo? Para a gente construir uma elipse, a elipse ela tem dois focos. Então você imagina que o elipse é o seguinte. Você imagina, você pega dois pregos, coloca, por exemplo, um barbante, vamos supor 1 metro, nesse prego. Se você juntar esses dois pregos e puxar a cordinha e girar em torno do prego, você consegue formar uma circunferência. Concorda comigo? Ó, juntei os dois pregos aqui no meio, peguei a cordinha, traço a circunferência. Concorda comigo? Agora, a elipse é o seguinte, eu pego esses dois pregos que estão no centro e vou afastando eles um do outro. Certo? Ou seja, então imagine que agora o prego, um está aqui, outro está aqui, e nesse ponto aqui, por exemplo, olha lá, aqueles dois traços que eu fiz ali tem que medir 1 metro, porque a cordinha está amarrada. Concorda comigo? Então, você pega esses dois focos aqui, pode ser para lá ou para cá, depende, né? Você imagina que você põe um giz aqui no quadro, você pega essa cordinha e vem puxando ela sempre esticada. Então você faz esse contorno esticando a cordinha e você forma uma elipse. Então a gente diz que a elipse ela tem uma excentricidade zero. Excentricidade é quanto que ela é, esses pregos estão mais afastados ou não. Aqui eles estão juntos, excentricidade da elipse zero, é a circunferência. Excentricidade, ele varia
entre 0 e 1. Quando for 1, ele não chega a ser 1, é quando eu estiquei totalmente essa corda, eu não tenho uma elipse, eu tenho um segmento de reta. Imagina que eu tenho ele totalmente esticado, o que eu vou formar? Uma reta. Né? Vai estar esticado, ali não formou elipse. Então a excentricidade não pode ser 1. Ela tem que ser sempre, nem que seja o mínimo, mas tem que ser menor que 1. E aí se eu chegar ela um pouquinho mais para dentro, eu já posso fazer uma excentricidade, ó, mínima que seja, mas já existe uma elipse ali. Vai comigo? Tá certo? Então a excentricidade está com essa forma da gente fazer a elipse. Então a primeira lei de Kepler, depois de explicar o que é elipse, diz que o Sol, a Terra ou os planetas giram em torno do Sol de tal forma que o Sol sempre está ocupando um dos focos da elipse. Então, se os planetas giram em forma de elipse, vamos supor, o Sol estaria num foco e o planeta vem, passa aqui perto, vai embora, volta. Uma órbita bem acentuada, assim, poderia ficar. Aqui na Terra, nossa, é quase circular, é um pouco deformada. A excentricidade na Terra é 0,001, é quase uma circunferência. Tanto é que para estudo a gente usa ela como se fosse circular. Mas na realidade não é, um pouquinho elíptico. Se você pegar, por exemplo, o planeta Halley, que todo mundo já ouviu falar, os cometas têm excentricidade muito grande. Demora 76 anos, ele passa rapidamente pela Terra, vai embora, depois de 76 anos é que ele volta. Por quê? Porque o cometa, quando ele vai chegando perto do Sol, a sua velocidade é muito grande, ele aumenta muito a velocidade. E quando ele vai afastando, a velocidade vai diminuindo. Então quando ele vem, você vai, mas ele passa aqui na Terra, a gente vê ele tão pouco, depois ele já vai embora. Porque quando ele está chegando aqui, ele aumenta, ele está tão perto do Sol, a velocidade é tão grande, que ele passa aqui rapidinho e vai. Ele vai afastando, ele vai diminuindo a velocidade, vai bem lento, quase parando. Aí demora uns 76 anos lá. Quando está chegando aqui, vai chegando perto do Sol, ele vai aumentando a velocidade. Então quer dizer, quando ele estiver aqui, ele está com a sua velocidade máxima. E quando ele estiver aqui, ele está com a sua velocidade mínima. Então ele está com a velocidade máxima, aqui ele já vai diminuindo, quer dizer, está rápido ainda, vai diminuindo. Aqui está na velocidade mínima, depois já começa a aumentar a sua velocidade de novo, aumentando até ter a velocidade máxima de novo. Então ele tem esse comportamento em torno do Sol, no caso, o cometa. E todos os planetas têm esse tipo de comportamento. Só que a excentricidade dos cometas são bem mais, quase uma circunferência. Certo? Então a primeira lei de Kepler, ele conseguiu provar que não, a Terra girava em torno do Sol, mas não era uma circunferência, era uma elipse. Certo? Aí ele formulou a sua segunda lei, que a Terra girava em torno do Sol, onde o Sol ocupava uma dos focos da elipse, de tal forma que ele varria áreas iguais em tempos iguais. Olha lá o que ele quis dizer na época. Que, imagina que a Terra, um exemplo, estava aqui e veio para cá e gastou um tempo T, para vir de um ponto ao outro. No caso do cometa, que era 87 anos, vamos imaginar que ali fosse uns 10 anos. Certo? Essa área, olha lá, gente, por favor. Essa área aqui onde o começo onde ele estava o Sol, aonde ele ficou no final do tempo T, essa área aqui, ela era igual a qualquer outra área que ele andasse o mesmo tempo T. Então vamos supor que aqui a velocidade dele era maior, lá era menor. Então para gastar o tempo T daqui a aqui, vamos imaginar que ele gastou o tempo T para sair daqui até aqui. Olha lá, ele gastou nesse tempo aqui, ó, o mesmo tempo
que ele saiu de lá, ele gastou para fazer isso. Então essa área que une o começo dele ao Sol, essas áreas, vamos chamar de área 1, tem que ser igual à área 2. As áreas são iguais. As áreas varridas pelo mesmo tempo de deslocamento dele, acaba sendo igual. Olha lá, quando ele estiver aqui embaixo, que ele tem a velocidade mínima, para andar esse tempo T, que aquele estava mais rápido, vamos supor que ele saiu só daqui, ó, e veio aqui. Vamos jogar só 10 anos para fazer aquela volta, vamos supor. Então a área que une o Sol, aquela área também é igual. Então vamos supor que ele gastou também o mesmo tempo T para ir de um ponto ao outro. Deu para entender isso? Né? Então ele varre áreas iguais em tempos de deslocamentos iguais. Quer dizer, isso em 1600 para provar isso já era um grande feito, né? Certo? Deram para entender essa segunda lei? E a terceira lei dele? A terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o período, vou explicar o que é período, sobre a distância, essa distância aqui ao cubo é sempre constante, ó. Vou escrever assim, ó. É sempre uma constante que vale um número K, por exemplo. Ou seja, imagina a órbita circular, o Sol em um dos focos, tá certo? E a Terra. O período é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Qual que é o tempo, qual que é o período da Terra? Qual? Falei na última aula. Qual que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol? Não sabe? Não sabe depois. Não tem importância. Nem imagina. A noite inteira, 2 horas. Não. Quanto? 1 ano. 1 ano. Concorda? Olha lá. O que acontece? Então, vamos prestar atenção. 24 horas. Vamos prestar atenção. Ele falou 24 horas porque ele não pensou. 24 horas? Ele não pensou. Se ele tivesse pensado, ele já falava disso. Olha lá. 24 horas é o tempo para a Terra dar um giro em torno de si mesmo. Então nós sabemos que a Terra agora ela está girando em torno de si, em torno de um eixo central dela. Então para ela fazer uma volta completa em torno de si própria, é um dia. Agora, ao mesmo tempo ela está girando assim, ela ainda está fazendo essa volta em torno do Sol, que demora um ano. Faz isso. A Lua também faz isso em torno. Porque ela mostra um lado só. Ela está sempre do lado, exatamente. Só vê uma face da E Lua. aproveitando a questão da Terra, professor, uma vez, quando o professor começou a falar, posso desenhar aqui? Não sei se vocês lembram. O Cri falou assim que a Terra, a gente pensa que ela é redonda, né? Mas não é, ele falou que é assim. Ela é chatada nos polos. Assim, não é assim? É, também. Ele desenhou ela assim, meio assim, e aqui ele falou que tem um tanto de ar aqui, ó. Tanto de? Ar. É, atmosfera. Nós temos a atmosfera. Aí ele começou a explicar e não terminou. Não sei se vocês lembram. Nós somos dentro de uma atmosfera que é a atmosfera terrestre, certo? Se você estiver dentro dessa atmosfera aqui, tudo é atraído para a Terra. Você não consegue, por exemplo, botar um satélite em órbita dentro da atmosfera terrestre. Então, para você, o satélite estar circulando em torno da Terra, você tem que sair da atmosfera terrestre, aí ele consegue dar uma volta aqui, que nós vamos explicar por que ele consegue. Mas dentro da atmosfera, não. Dentro da atmosfera tudo é atraído. Não tem como você ter uma órbita circular dentro da Terra, espontaneamente, tá certo? Agora você apaga. Apaga para nós. Então vamos continuar aqui. O interessante agora é a gente ver essa terceira lei dele, que ele diz o seguinte, que o período ao quadrado, então, o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno do Sol. Nós sabemos, por exemplo, Mercúrio, enquanto nós gastamos 1 ano, o Mercúrio é bem mais rápido. O Mercúrio, se não me engano, é alguns meses. Você pegar Plutão, são quase 80
tem o seu período de revolução em torno da Terra. Não é isso? O nosso é um ano, mas os outros planetas, quanto mais longe, mais ele vai demorar para dar a volta em torno do Sol. Concorda comigo? Não é isso? Então, o período é o tempo gasto para dar uma volta completa, que no caso da Terra é um ano. Sobre o R ao cubo. Esse R ao cubo, olha lá. O R ao cubo seria, se a órbita, olha lá, se a órbita fosse circular, seria a distância entre o centro do Sol ao centro da Terra. Seria essa distância aqui. Certo? Se a órbita fosse circular, mas como nós sabemos que as órbitas não são completamente circulares, elas são elípticas, seria esse eixo maior aqui, ó. Imagina que a elipse nós podemos dividir ela em dois, né? Nós temos dois focos, olha lá. Seria essa distância do centro da elipse, aquela distância lá, seria essa distância aqui que a gente chama de semi-eixo maior da elipse. Tá? Então vamos chamar, poderia ser o A3 aqui, ó, o semi-eixo maior. E nós temos semi-eixo menor, que é esse P aqui, ó. Certo? Então nós seria esse tempo para a Terra dar uma volta completa, dividido por essa distância da elipse aqui do semi-eixo maior ao cubo, tem um valor K, por exemplo, tem um dado valor. Se eu pegar outro planeta, Saturno, por exemplo, se eu pegar o período de Saturno, que deve estar em torno de não sei de quantos anos, temos que pesquisar aí, vamos supor, 30 anos, dividido pela distância do semi-eixo maior da órbita dele, que aí a órbita do Saturno já seria outro aqui, ó, uma maior, vamos supor assim, né? Já teria outro A e outro período, também seria igual a esse cara. Deu para entender? Então esse valor é sempre constante. Então se eu pegar o período de um planeta ao quadrado sobre o semi-eixo maior ao cubo da Terra, por exemplo, e comparar com o de Saturno, do Plutão, qualquer planeta, eles são iguais. Eu posso fazer essa igualdade. T2 sobre A3 de um é igual a T2 sobre A3 do outro. É sempre um valor constante para qualquer planeta. Ou o mesmo satélite. A Lua girando em torno da Terra. Se eu pegar o período de revolução dela em torno da Terra, dividido pelo semi-eixo maior dela, também é igual. Esse valor é sempre constante. Interessante descobrir isso em 1600. É isso? Fizeram muito esperto. Oi? Fizeram esperto pra caramba. É bem espertinho, né? Coisa que hoje já não existe mais. Então essas eram as 3 leis de Kepler. Todo mundo entendeu como que eram as 3 leis dele? Que ele descobriu? Bom, como nós temos que caminhar, e nós temos pouco tempo, que foi todo mundo lá como é que chama lá no negócio de sexta-feira? Na Romaria. Na Romaria, todo mundo foi pra Romaria, ninguém veio pra aula. Você foi lá com o parceiro também? Nossa, que coragem. E a bunda hoje, tá calejada? Boa? Então olha lá. Aí depois veio Newton e formulou mais uma fórmula, essa foi a mais interessante. Ele descobriu que entre o Sol e a Terra existe uma força de atração entre eles. A Terra atrai o Sol e o Sol atrai a Terra na mesma intensidade. É devido a essa força que a Terra continua girando em torno do Sol. Se não fosse ela, não existia. Nós vamos ver mais depois por quê. Por exemplo, a Lua e a Terra. A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua com a mesma força. Ele falou no ano passado. Eu e você, eu tenho uma força que estou te atraindo e você está me atraindo. Nós, todos os corpos se atraem. Só que a nossa massa é tão pequena que essa força não é perceptível praticamente.
Só para grandes massas é que essa força aparece. Ela existe, dá para calcular qual que é a força de interação entre dois corpos do ser humano aqui na Terra. Então todos os corpos se atraem de acordo com essa fórmula aqui, ó. O F é igual a G M1 vezes M2 vezes R ao quadrado. Essa é a fórmula da força de atração entre os corpos. Vou explicar o que quer dizer aqui a pouco. Então eles se atraem. Então se ele está aqui, ó, existe uma força F que está atraindo naquela posição. Ao mesmo tempo tem uma força F que a Terra atrai o Sol. Aquelas forças estão sempre em sentido contrário, um atraindo o outro, no mesmo sentido. Em sentido contrário, mas na mesma direção. Certo? Então, essa força é dada por G. Esse G é chamado de constante gravitacional. Ele descobriu que tinha um valor que sempre entrava na forma, um valor constante, que é dado por 6,67, é um valor muito pequeno, ó, vezes 10 a menos 11. A unidade disso aqui é Newton metro quadrado por quilo ao quadrado. Olha a unidade do G, ó. Então você vê que é um valor muito pequeno, 6,67 vezes 10 a menos 11. Você pegar isso aqui e dar 11 casas para cá, 0,0, dá 10 zero, até chegar no 6,67. 10 a menos 11 é isso. É isso? Então é um valor muito pequeno, é onde, devido a esse valor ser pequeno, se a gente pegar as nossas massas, que são concentradas, é tão pequeno que esse G vai praticamente dampar, vai dar uma força muito pequena. Agora, quando nós estamos tratando em termos de massa muito grande, Sol e Terra, olha lá, massa do Sol, massa da Terra, pela distância entre eles ao quadrado. O R, a distância, a gente sempre conta entre o centro do Sol ao centro da Terra, ponto central. Então nós temos que contar, além do raio do Sol, a distância da superfície do Sol à superfície da Terra, mais o raio da Terra. Raio total. Certo? Então essa é a fórmula de atração gravitacional.